Olá, eu sou a Mariane Marangoni Hemblin e eu vou apresentar o trabalho intitulado Armazenamento de sementes de Cattleya brasileira de diversos biomas, composição lipídica e efeitos na germinação. Bancos de sementes são essenciais para a conservação de espécies cultivadas e silvestres. Orquidácea é um grande grupo de angiospermas com aproximadamente 30.000 espécies. Cattleyas são economicamente importantes, como plantas de vaso e produção de híbridos comerciais. Orquídeas em geral podem ser usadas como plantas ornamentais, em medicamentos e na indústria alimentícia. O mercado de produção de flores no mundo movimenta cerca de 504 milhões de dólares por ano. Das 10 espécies de flores mais produzidas, as orquídeas estão em sexto lugar. A intensa degradação do meio ambiente está contribuindo significativamente para que muitas espécies entrem na lista de extinção todos os anos. Portanto, os bancos de sementes de conservação in situ são tão importantes para a preservação desse grupo. Cada semente é composta por um tegumento e uma massa indiferenciada de células, o embrião. Podem ser consideradas sementes de poeira, devido ao seu tamanho, e geralmente apresentam material de reserva lipídico. Poucas informações existem para classificar as sementes de orquídeas, mas estudos sugerem que estas sejam de natureza ortodoxa de vida curta. Esse comportamento de armazenamento pode ser devido à sua natureza oleosa e de problemas durante a coleta e manuseio de sementes. Armazenar em nitrogênio líquido pode aumentar a vida útil da semente. A atividade molecular e a deterioração são reduzidas. O congelamento da água quase instantâneo não permite a formação de grandes cristais de gelo e evita a ruptura das membranas. Estudos sugerem que as sementes variam de ortodoxas a intermediárias, em alguns casos recalcitrantes, com testes de germinação para confirmação. Alguns testes podem ser usados para avaliar a qualidade das sementes. Eles podem ser germinação, que pode ser um teste demorado e caro, ou o teste de tetrazóleo, que ele apresenta resultados mais rápidos. O objetivo é avaliar os efeitos de diferentes temperaturas de armazenamento em termos de manutenção de qualidade fisiológica de 7 espécies de Cattleya de diferentes biomas, bem como conectar o perfil lipídico inicial. Sementes de Cattleya crispata, Cattleya rupestris, Cattleya schilleriana, Cattleya tenebrosa, Cattleya lodgesi, Cattleya intermédia e Cattleya varneri são provenientes do Orquidário Aurora, em Taciba, São Paulo. As sementes permaneceram em solução saturada de cloreto de lítio a 25 graus Celsius por uma semana. O índice de umidade foi calculado com base no peso seco, com as sementes deixadas em estufa a 105 graus por 24 horas. As sementes foram armazenadas em 4 condições: ambiente, 5 graus, menos 18 graus e nitrogênio líquido por 9 meses, com avaliação a cada 3 meses a partir do período zero. A viabilidade foi avaliada usando o teste de tetrazóleo. As imagens são capturadas em scanner de mesa e avaliadas em software de edição de imagem. São consideradas viáveis as sementes coradas em vermelho, enquanto as brancas são inviáveis. O teste de germinação foi realizado em meio Murashige-Skog meia força, mantidos em sala de crescimento a 25 graus Celsius, contados a cada 7 dias durante 6 semanas. Foram avaliados a porcentagem de germinação e índices de velocidade de germinação, com o auxílio de um estereomicroscópio com uma câmera acoplada para fazer as imagens. As sementes são consideradas germinadas quando a massa do embrião é verde, expandida e rompe a testa da semente. Transesterificação de sementes. Foi usado ácido sulfúrico como catalisador, tolueno como antioxidante e ácido heptadecanoico como padrão. As amostras incubadas foram metiladas com ácido sulfúrico e metanol durante uma noite. Os ácidos graxos foram isolados por partição com hexano e cloreto de sódio. As fases do hexano foram secas em capelas de fluxo laminar em temperatura ambiente, e o resíduo foi dissolvido em hexano e transferido para análise de cromatografia gasosa. As amostras foram analisadas em cromatógrafo com detector de ionização de chama, calculados diferentes tempos de retenção para estabelecer a identificação dos ácidos graxos. As porcentagens de ácidos graxos foram obtidas com software Chromecast. Os dados foram tabulados e comparados em ácido graxo saturado, ácido graxo insaturado,
ácido graxo monoinsaturado e ácido graxo poliinsaturado. Foram calculados índice de peroxidação e índice de dupla ligação. Para análise estatística, a germinação e a viabilidade foram avaliadas através de dados expressos em valores médios de erro padrão. O delineamento foi inteiramente casualizado com 4 repetições. Os testes foram comparados com o teste de Tukey 5% de probabilidade e análise de PCA para composição lipídica. Para os dados de germinação, todas as condições mantiveram germinação elevada até os 6 meses. Em Cattleya rupestris, até o 9º mês, foi mantida a germinação com armazenamento em menos 18 graus. Cattleya schilleriana apresentou melhor germinação em nitrogênio líquido aos 3 e 6 meses. Após esse período, houve deterioração ao longo do armazenamento. Cattleya tenebrosa apresentou germinação viável até 3 meses de armazenamento. Nos meses seguintes, a deterioração causou total queda de germinação. Em Cattleya lodigese, a germinação se manteve mais estável, armazenadas em nitrogênio líquido até o 6º mês. Para a Cattleya intermédia, a germinação conseguiu se manter mais estável até os 3 meses, armazenadas em nitrogênio líquido e menos 18 graus. Ao final dos 9 meses, o dano causou deterioração nas sementes. Em Cattleya varneri, a germinação ocorreu até o 3º mês, em sementes armazenadas em nitrogênio líquido e temperatura ambiente. A partir dos 6 meses, houve uma queda brusca na germinação de sementes armazenadas em menos 18 graus. Ao 9º mês, todas as germinações decaíram em fator de deterioração de danos causados pelo armazenamento. Nos testes de tetrazole foram observados atraso na deterioração de sementes. As proteínas são preservadas, mas as membranas sofrem peroxidação lipídica, afetando diretamente a germinação, juntamente com a imbibição de semente, mas não afetam o tetrazole. As sementes foram imbebidas em solução de sacarose antes do teste, enquanto na germinação não houve esse procedimento. A germinação é um evento complexo, enquanto o tetrazole avalia somente a atividade das enzimas de via respiratória, produzindo valores superiores ao da germinação. A composição lipídica mostrou que houve variação no tipo ou na proporção de ácidos graxos saturados e ácidos graxos insaturados. Os mais comuns encontrados foram o ácido palmítico, ácido oleico e ácido liloneico, presentes em todas as amostras. O ácido láurico estava presente em 5 espécies e o ácido estearílico estava em mais 6 espécies. O ácido palmitoleico e ácido pentadecanoico estavam presentes em 3 espécies, pertencentes à antiga classificação de lélias brasileiras. A relação entre diferentes tipos de ácidos graxos mostraram que algumas espécies continham mais ácidos graxos insaturados do que outras. Em particular, Cattleya crispata apresentou menor concentração de ácidos graxos poliinsaturados. Ácidos graxos saturados de cadeia longa requerem altas temperaturas para derreter. Ácidos graxos insaturados derretem mesmo abaixo de 0. Entender o comportamento dos ácidos graxos auxilia no melhor método de armazenamento e escolha de temperatura. Sugere-se que sementes de ambientes mais estressantes, como quentes e secos, são mais tolerantes à dessecação, e úmidos e frios mais suscetíveis. As sementes são estruturas mais adequadas para armazenagem em baixas umidades e condições frias. Concluindo, as espécies estudadas apresentam dessecação e tolerância a baixas temperaturas, definindo como ortodoxas, mas não permitindo a preservação prolongada da capacidade de germinação. Foram caracterizadas como sementes de vida curta. Agradeço a todos que participaram até aqui e agradecimento pela Orquidar Aurora por ceder as fotos das orquídeas.